E aí pessoal, beleza? Aqui é Todd Cavalcante. Essa é a aula 18 do curso de Redes Neurais com TensorFlow e Python. Essa aula vai ser uma aula teórica, como foi a aula passada, e vamos tentar entender um pouco das redes neurais convolucionais. Se vocês curtirem os conteúdos aqui do Código Fluente, eu peço que vocês divulguem nas redes sociais de vocês, com os amigos, passem na página do Código Fluente lá no Facebook, né, para dar um joinha. Tem esses três links aqui de afiliados também que eu deixo aqui para vocês se inscreverem. Aqui é o link da Digital Innovation, tem vários cursos legais lá de graça, já fiz alguns. Aqui eu deixo também o link do meu GitHub. Aqui é o link da documentação do TensorFlow. Aqui é o link do curso de Python 3 do Código Fluente que está disponível lá na Workover com certificação. Aqui são outros canais que eu tenho no YouTube. Esse aqui é um canal de música, esse segundo também. Esse aqui é o canal do Código Fluente com todas as playlists. Aqui o canal da Putz, que é uma banda, também um canal de música. E meu LinkedIn aqui, pode me adicionar se quiser. Então vou começar falando aí da inicialização dos pesos. No final da aula passada acho que a gente falou, né? Então a gente poderia inicializar todos os pesos com zero. Mas aí não teria aleatoriedade, né? Não seria imparcial. Então a gente teria um problema de não aleatoriedade. E como a rede treina com um padrão estocástico, né? Usando a descida de gradiente, é necessário ser imparcial, ser aleatório na inicialização dos pesos. Vamos dar uma olhada aqui o que é estocástico e o que é determinístico, né? A diferença entre as duas coisas. Dá só um refresh que eu tirei esse por exemplo aqui. Então, estocástico é sinônimo de probabilidade. Temos uma probabilidade de determinado evento ocorrer em termos de porcentagem. Já o determinismo não tem erro. 2 mais 2 sempre será 4, assim como se você sabe a posição inicial de um objeto, sabe a velocidade, o tempo e a aceleração, você consegue saber onde estará o objeto depois de certo tempo se passar. Ou seja, você consegue saber exatamente qual o estado do objeto. Já no caso de eventos estocásticos, como o lançamento de um dado, você não consegue determinar esse estado, né? O estado do dado, por exemplo, depois de um lançamento, cair com a face 2 virada para cima, ou 5, ou 6, ou qualquer face, né? Qualquer uma das 6 faces. Então a gente sabe em termos de probabilidade. Qual é a probabilidade? 1/6. Né? Porque a gente tem 6 faces, mas só uma delas que vai cair para cima. Né? Deixa eu só dar um refresh aqui que eu mudei esse parágrafo. Um exemplo que mistura componentes estocásticos e determinísticos são as cotações de ações, de ativos, de moedas em tempo real. Esse tipo de dado tem um componente estocástico, ou seja, imprevisível, e alguns determinísticos também, ou seja, os previsíveis. Por exemplo, o presidente dos Estados Unidos faz alguma declaração que pode levar à queda ou à subida de determinados ativos. Ou acontece algum desastre natural, algum escândalo envolvendo alguma instituição importante, enfim. Várias coisas podem impactar nas cotações de moedas e ativos. É por isso que investidores conseguem muitas vezes acertar se determinado ativo vai subir ou cair. E já há algum tempo tem robôs investidores também baseados em IA que também conseguem fazer investimentos corretamente baseados em séries temporais, né, baseado nos dados anteriores, né, dos ativos. Quando eu falei aqui os eventos determinísticos, nesse caso aqui das ações, né, uma declaração do presidente ou um desastre natural, na verdade, a declaração do presidente e o desastre natural ou algum escândalo, tudo isso é indeterminado, é indeterminístico, né, é estocástico. Mas a partir desse evento estocástico, surge a previsibilidade de que um determinado ativo pode subir ou cair, né? De acordo com algum evento estocástico. Voltando, né? Inicialização dos pesos. Seguindo. Podemos usar uma distribuição aleatória uniforme ou normal, indo de -1 a 1, mas também não funciona bem, porque pode acontecer dessas distribuições aleatórias distorcerem para valores muito maiores
quando passadas para a função de ativação. Então, qual seria a solução? Seria utilizar então a inicialização de Xavier. Aqui eu coloquei o link do artigo do Xavier e do Yoshua. Vocês podem ler por inteiro. Está em inglês, eu coloquei aqui a tradução só do título. Isso aqui é o resumo do abstract deles, né? Desse artigo. Eles afirmam lá nesse artigo, no abstract, que antes de 2006 parece que as redes neurais multicamadas profundas não foram treinadas com sucesso. Desde então, vários algoritmos foram usados para treiná-las com sucesso, com resultados experimentais mostrando a superioridade de arquiteturas mais profundas em relação às menos. Aqui está errado, já consertei aqui, isso dá o refresh. Todos os resultados experimentais foram obtidos com novos mecanismos de inicialização ou treinamento. O objetivo era entender melhor o porquê da descida de gradiente padrão da inicialização aleatória estava indo tão mal com redes neurais profundas, para ajudar a projetar algoritmos melhores no futuro. Primeiro, eles observaram a influência das funções de ativações não lineares. Descobriram que a função de ativação logística, sigmoide, não é adequada para redes profundas com inicialização aleatória por causa do seu valor médio, que pode levar especialmente a camada oculta superior à saturação. Surpreendentemente, descobriram que as unidades saturadas podem sair da saturação por si mesmas, embora lentamente, o que explica os platôs às vezes vistos durante o treinamento de redes neurais. Descobriram que a não linearidade, que satura menos, pode muitas vezes ser benéfica. Por fim, estudaram como as ativações e gradientes variam entre as camadas e durante o treinamento, com a ideia de que o treinamento pode ser mais difícil quando os valores singulares do jacobiano associados a cada camada estão distantes de 1. Com base nessas considerações, eles propuseram um novo esquema de inicialização que traz uma convergência substancialmente mais rápida. É a inicialização de Xavier. A inicialização de Xavier podem ser distribuições uniformes ou distribuições normais. A ideia básica da inicialização de Xavier é gerar pesos em uma distribuição que tem média zero e uma variância específica, ou a variância definida como variância de W igual a 1 sobre N, onde W é a distribuição de inicialização para o neurônio em questão e N é o número de neurônios que o alimentam, os neurônios de entrada. Novamente, W é a distribuição de inicialização para aquele neurônio em questão. O número de neurônios que alimentam esse neurônio específico é a distribuição tipicamente gaussiana ou uniforme. Gaussiano é apenas um outro jeito de se referir à distribuição normal. Suponha que temos uma entrada X com N componentes e um neurônio linear com pesos aleatórios W que produz uma saída Y. A variância de Y pode ser escrita como Y igual a W1, peso 1, X1, entrada 1 desse neurônio, mais W2, X2, peso 2 e o X2 de entrada para esse neurônio, e assim por diante até o fim. Sabemos que a variação do WI XI é dado por essa fórmula. Aqui assumimos que XI e WI são todos independentes. Aqui está errado, deixa eu dar um refresh, eu já consertei. Cadê? Aqui. Aqui assumimos que X e WI são todos independentes e distribuídos de forma idêntica, em uma distribuição gaussiana com média zero. Isso aqui é um desdobramento da fórmula lá de cima, né? A gente só está escrevendo ela de outro jeito. A variação da saída é a variação de entrada, mas é escalada por N var WI. Eu vou dar um refresh aqui porque eu mudei aqui os textos, aqui, coloquei mais coisas. Eu mudei aquele escalada por dimensionada, só para ficar melhor. Portanto, se quisermos que a variância y seja igual à variância de x, o termo n var wi deve ser igual a 1. Então, a variância do peso deve ser var de w é igual a 1 sobre n, que é igual a 1 sobre n neurônios de entrada. Isso aqui é uma das variações dessa fórmula. O y, na verdade, ele é a variação
do somatório, né, de cada neurônio de entrada com os seus pesos. Isso garante que a variação ela permaneça constante para que não haja nenhuma explosão de gradiente, nenhuma implosão de gradiente, que a gente vai falar já já. Isso aqui é outro jeito de escrever a fórmula, variação de y é igual a variação de W1x1 mais W2x2, assim por diante até WNxn, né? E aí tanto faz você fazer a variação do somatório de cada um ou fazer eles individualmente como está aqui, ó, nessa do meio. Generalizando, a gente vai chegar nisso daqui, que é justamente esse cara daqui que a gente está dizendo que tem que ser igual a 1. Essa parte daqui, né? Então a gente chega nessa fórmula aqui de 1 sobre n, né, a variação do peso para aquele neurônio específico, né, para cada neurônio específico, onde esse n de baixo são os neurônios de entrada nesse neurônio. Só que existem outras variações, né, eu pesquisando eu vi que tem outras variações dessa fórmula. Então originalmente no artigo de Xavier e Bédio é recomendado o uso da fórmula 2 sobre n, onde esse n aqui são os neurônios de entrada desse neurônio mais os neurônios de saída, né? Então são os neurônios que o alimentam, os de saída são os que são alimentados por ele. Resumindo, o que queremos é que todas as camadas tenham a mesma variância e que a variância de y seja igual à variância de x. E é isso que essa fórmula de inicialização dos pesos garante, a fórmula de Xavier. Descida de gradiente. 3 componentes do gradiente. Taxa de aprendizagem, learning rate, define o tamanho do passo durante a descida do gradiente. Valores menores podem levar uma eternidade para treinar o modelo e até mesmo nunca convergir dentro de um prazo razoável. Valores maiores podem ultrapassar o mínimo e nunca convergir. Tamanho de lote, que é o batch size. Os lotes nos permitem usar a descida de gradiente estocástica. Valores menores, menos representativo dos dados. Valores maiores, maior tempo de treinamento. Comportamento de segunda ordem da descida do gradiente. Nos permite ajustar nossa taxa de aprendizado com base na taxa de descida, a da grade, RMS prop e Adam. A razão para o uso de batch size é porque se alimentássemos todos os nossos dados em nossa rede neural de uma vez, haveria tantos parâmetros para tentar resolver que seria computacionalmente muito caro para executar a descida de gradiente. É por isso que precisamos alimentar a rede nos chamados mini-lotes de dados. O comportamento de segunda ordem da descida de gradiente permite começar com passos maiores e, em seguida, ir para passos menores. Adam permite que essa mudança aconteça automaticamente. Deixa eu dar um refresh aqui. Gradientes instáveis, gradiente de desaparecimento. Conforme você aumenta o número de camadas em uma rede, as camadas em direção à entrada serão menos afetadas pelo cálculo de erro que ocorre na saída. Isso é especialmente verdadeiro se você tiver uma rede neural muito profunda com toneladas de camadas conforme você propaga de volta o gradiente. Ele vai ficar cada vez menor e é daí que vem o termo gradiente de desaparecimento. Se você tiver uma rede super profunda, você provavelmente não mudará nenhum dos pesos no início da rede. Nesses casos, a inicialização e a normalização vai ajudar a mitigar alguns desses problemas. E de fato, se você tiver uma boa inicialização e normalização, raramente terá que se preocupar com gradientes de desaparecimento. Há também um problema oposto, que é chamado de gradiente explosivo ou explosão de gradiente, só que é mais raro. Overfitting, ou sobreajuste, ou superajuste, e underfitting, subajuste. O sobreajuste, ou overfitting, é quando o modelo se adequa quase que totalmente aos dados de treino, mas quando recebe um novo dado, ele prevê de forma errada. É quase como se o modelo decorasse as respostas do conjunto de treino, mas quando se depara com algo que nunca viu antes, não consegue fazer a previsão corretamente. O subajuste é justamente o contrário, quando o modelo não treinou o suficiente com a base de treino. Precisamos então achar um equilíbrio. Existem métodos estocásticos, como regularização L1 e L2, onde a ideia básica é que eles apenas adicionem uma penalidade para os pesos maiores no modelo.
Assim, você não acaba recebendo um recurso, né, uma feature em seu conjunto de treinamento que realmente tem um grande peso associado a ele. Ou quando você está em seu conjunto de treinamento que tem um grande peso ligado a ele. Mudei aqui essa frase, deixa eu dar um refresh. Outra técnica comum é chamada de abandono ou dropout. A ideia é remover os neurônios durante o treinamento de forma aleatória. Então, enquanto a rede está treinando, é escolhido neurônios aleatórios para serem removidos e, dessa forma, a rede não depende muito de um neurônio em particular durante o treinamento. Isso pode ajudar a mitigar o sobreajuste. A outra técnica que é conhecida como expansão de dados. Você basicamente pode expandir seus dados adicionando ruído ou pode inclinar imagens ou talvez frequências baixas de ruído branco em dados de áudio. Ou seja, você adiciona dados à base original, né? Seja um ruído, inclinar uma imagem, né? Pegar a mesma imagem e dar uma leve inclinada. Então por essa aula é só, até mudei essa frase aqui. Na próxima aula a gente vai começar a ver o MNIST, né? A base de dados MNIST, que é a dos dígitos manuscritos. Eu tinha tirado aqui o negrito e voltei. É isso, se vocês tiverem curtido ou curtirem no geral os conteúdos aqui do Código Fluente, eu peço que vocês divulguem nas redes sociais de vocês, divulguem com os amigos, façam comentários, sugiram tutoriais. Se eu tiver falado alguma besteira que vocês me corrijam, por favor, para que eu melhore o conteúdo aqui dos posts. Peço que vocês passem na página do Código Fluente no Facebook para dar um joinha. Se inscrevam por esses links de afiliados que eu deixo aqui. Visitem lá os meus outros canais no YouTube. Façam doações para ajudar a manter o projeto. É isso, valeu, obrigado, até a próxima e bons estudos!